Olá, eu sou o professor Guilherme Almeida, esse é o Foco e Propósito, um podcast para mentes instigantes e para quem busca crescimento real, sem ilusões nem fórmulas mágicas. Geralmente, quando a gente pensa em construir algo grandioso, a lógica parece muito simples, né? É tipo montar uma máquina de última geração. A gente pega as peças mais caras, os componentes mais brilhantes e complexos, junta tudo e, espera que funcione perfeitamente. Sim, é uma visão incrivelmente reconfortante. Essa premissa de que a qualidade individual excepcional de cada parte vai, de forma automática, garantir o sucesso do todo. Exato. Peças perfeitas, máquina perfeita. É um pensamento perfeitamente linear. Mas, então, a gente olha para o mundo real, para as equipes de alta performance, para a mente de indivíduos geniais e, de repente... a máquina começa a soltar fumaça. Nossa, sim, as engrenagens travam completamente. O sistema inteiro entra em colapso, não apesar das peças brilhantes, mas, curiosamente, por causa delas. E aí que a gente entra no que define o paradoxo do talento, que é aquele momento exato em que os melhores recursos humanos disponíveis criam o pior resultado imaginável. E é exatamente esse mistério super contraintuitivo que é a nossa missão na investigação de hoje. O objetivo aqui é desvendar por que pessoas absolutamente brilhantes tomam decisões terríveis e por que equipes repletas daquelas chamadas superestrelas frequentemente fracassam de forma tão espetacular. Com certeza. E olhando o material, a gente tem muita coisa boa para cruzar hoje. Muita coisa. Vamos investigar como a nossa própria biologia, a nossa inteligência e os sistemas de trabalho que a gente criam formam uma espécie de teto invisível que sabota o sucesso. E, claro, descobrir como quebrar esse teto. Beleza, vamos desempacotar isso. Para entender como equipes brilhantes desmoronam, a gente precisa olhar primeiro para o motor individual. Temos que investigar o nível mais básico de todos. O que nos motiva? Isso. Essa é a fundação de tudo, sabe? Se a gente olhar para o trabalho do Dr. Gil Valiante, que é um psicólogo focado em alta performance, a motivação humana na busca por excelência se divide em dois acampamentos principais: a motivação por maestria e a motivação por ego. Certo. E a diferença entre essas duas dita como o nosso cérebro vai processar o sucesso e, mais criticamente ainda, o fracasso. A maestria, ela é puramente intrínseca. É fazer algo pelo amor absoluto ao ofício. Tipo... o processo pelo processo. Exatamente. Quem é movido pela maestria encontra satisfação na própria ação de fazer, nos detalhes. Quando um erro acontece, a reação natural dessa pessoa é a curiosidade. O foco está em resolver o quebra-cabeça, não em quem errou. E o foco é absoluto. É o famoso flow. Mas aí no extremo oposto, a gente tem a motivação por ego, que muda toda a arquitetura da situação. Que é onde o perigo começa. Com certeza. A atividade, seja o trabalho numa empresa, o esporte de elite ou o mercado financeiro, deixa de ser o fim e passa a ser apenas um veículo. Um instrumento para impressionar os outros, para ganhar status ou gerenciar a própria imagem. Isso deve ser exaustivo. Biologicamente exaustivo. Quando a motivação central de alguém é o ego, o cérebro processa a possibilidade de constrangimento social ou de falha como se fosse uma dor física severa. O sistema de defesa primordial é ativado na hora. Nossa, então a pessoa passa a operar no modo de sobrevivência. Sim, ela passa a ser governada pela evasão da dor, pelo medo crônico de falhar em público. E aí, o esgotamento, o famoso burnout, se torna inevitável. Ninguém consegue operar no limite máximo da capacidade intelectual quando boa parte da energia está sendo drenada só para gerenciar como os outros te enxergam. Sabe, eu fico pensando que a transição entre esses dois estados é uma armadilha muito sutil. Porque, olha, ninguém acorda num belo dia e decide se tornar prisioneiro do próprio ego. Não, de jeito nenhum. A grande maioria dos talentos excepcionais começa a jornada na maestria. Eles amam genuinamente o que fazem. Sim, eles mergulham fundo, estudam de madrugada, praticam sem parar e justamente por causa dessa paixão toda, eles se tornam muito, mas muito bons no que fazem. E é aí que o ambiente ao redor percebe essa excelência.
Eles começam a vencer, a se destacar. Começam a receber aplausos, prêmios, dinheiro, promoções rápidas. E a recompensa externa ativa aqueles circuitos de gratificação no cérebro. Exato, vira um ciclo viciado. Gradualmente, o profissional migra daquele amor genuíno pelo processo para a dependência dessa validação externa. Eles caem na armadilha do ego e perdem a conexão com a maestria que os tornou excelentes lá no início. Pensando nisso, tem uma analogia de jogar um videogame que ilustra isso perfeitamente. Imagina que você está jogando na sala de casa puramente por diversão. A motivação é pura maestria. Se o bonequinho cai num buraco e perde uma vida, não tem estresse, é só aprendizado. Você ajusta o tempo do pulo e tenta de novo, morrendo de curiosidade para passar de fase. Bem isso. Mas se te colocarem num torneio mundial, transmitido ao vivo para milhões de pessoas, valendo muito dinheiro e a sua reputação, de repente a motivação vira o ego. Muda tudo. Em vez de focar no jogo. Perfeito. E se a gente conectar isso a um panorama maior, as consequências desse medo gerado pelo ego ficam ainda mais destrutivas quando olhamos para as mentes mais privilegiadas da nossa sociedade. Porque, pensa comigo, a lógica nos faria crer que pessoas super inteligentes teriam ferramentas cognitivas para lidar melhor com a falha, certo? A minha intuição diria que o intelecto superior cria uma espécie de escudo emocional contra o erro. Pois é. Mas os dados mostram surpreendentemente o oposto. Eles lidam de forma muito pior com o fracasso. Sério? Sim. É o que estudiosos como o Chris Argyris chamam de raciocínio defensivo. E o pesquisador David Robson classifica isso como a armadilha da inteligência. Como assim? Profissionais de elite, tipo pessoas com QI altíssimo, não estão acostumados a errar ao longo da vida. Eles sempre foram os melhores da turma, sabe? Quando eles finalmente encontram um problema que não conseguem resolver fácil, ou pior, quando alguém ousa discordar deles, o cérebro interpreta isso como uma ameaça existencial. Uau! É como se a própria identidade deles estivesse sob ataque direto. Exatamente. E o mais louco é que eles não usam a inteligência incrível deles para aprender com o erro ou investigar por que alguém discorda. Eles usam essa capacidade cognitiva gigante para construir defesas lógicas impenetráveis. O raciocínio motivado na sua forma mais pura. Eles racionalizam o erro com uma retórica linda. A culpa é da volatilidade do mercado, ou o cliente que é ignorante, ou a equipe que não tem visão. Eles usam a inteligência só para provar que estão certos. E acabam se isolando num ciclo de aprendizado raso, onde só corrigem desvios táticos pequenos, mas nunca questionam as próprias premissas fundamentais. E isso gera uns dados absurdos, né? Lendo as fontes, eu fiquei chocada ao descobrir que pessoas com um QI altíssimo, na faixa dos 140, têm uma probabilidade muito maior de estourar o limite do cartão de crédito do que pessoas com QI médio. É um dado assustador, 14% chegam a estourar o limite, comparado com só 8% da média. Sim, porque usando esse raciocínio defensivo, essas mentes brilhantes criam modelos financeiros super complexos na própria cabeça para justificar que podem gastar o que não têm. Eles acham que são espertos o suficiente para burlar a matemática básica. É a armadilha perfeita. Isso me lembra o caso muito irônico do Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, o cara que praticamente inventou o raciocínio dedutivo moderno na literatura. Ele sofria de uma condição chamada disracionalidade. Sim, que é uma alta abstração, mas baixíssima racionalidade prática. Exato. Ele chegou ao ponto de ser enganado por fotografias de crianças brincando com fadas no jardim. Fotos que eram, obviamente, recortes de papel forjados. Mas em vez de ver a fraude óbvia, ele usou argumentos lógicos altamente complexos para defender que as fadas eram reais. Ele construiu uma fortaleza intelectual em volta de uma crença absurda. O que mostra o poder desse isolamento cognitivo. Mas espera aí, isso levanta uma dúvida genuína. Uma pessoa com essa capacidade analítica não deveria conseguir parar, usar essa mesma lógica refinada e olhar para dentro para ver os próprios vieses? Deveria, mas o mecanismo do viés não permite essa autoauditoria assim tão fácil. A literatura chama isso de ponto cego do viés e de dogmatismo adquirido. A alta inteligência dá ferramentas melhores para justificar o erro, não para enxergar o erro. Ah, entendi. O ponto cego do viés faz com que eles vejam os erros dos outros perfeitamente.
Se um colega comete um erro lógico na reunião, o gênio lá aponta a falha cirurgicamente. Mas quando olha para si mesmo, ele supervaloriza a própria introspecção. Confia demais nos próprios pensamentos conscientes. E os vieses operam no inconsciente, no nível automático. Então a mente brilhante olha para dentro, não encontra nenhum sinal consciente de viés e conclui erradamente que a sua análise é puramente técnica e neutra. Nossa! E aí que entra o dogmatismo adquirido. Quanto mais expertise a pessoa acumula, mais ela desenvolve um senso inflado de que é infalível. A mente se fecha. A capacidade de realizar aquele aprendizado profundo que transforma fica bloqueada pela armadura do intelecto. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. A gente estabeleceu que indivíduos brilhantes são muitas vezes dominados pela defesa do ego e criam pontos cegos colossais. Mas o mundo corporativo não contrata só um gênio. A estratégia de toda empresa é tentar contratar todos os gênios possíveis de uma vez. Sim, o famoso caça-talentos. Então, o que acontece quando a gente pega vários desses talentos excepcionais, cada um com seu ego blindado, e coloca todos na mesma equipe para resolver um problema? Esse cenário destrói uma das crenças mais fortes da gestão moderna. A gente tende a achar que adicionar talento é uma equação simples, né? Mais talento, mais sucesso, infinitamente. Mas estudos, tipo aquele do Schwab e Galinsky, sobre o efeito excesso de talento, provam que a relação forma uma curva em U invertido. Um limite para o talento. Isso. Adicionar estrelas melhora a equipe? Sim, mas só até um ponto. Depois desse pico, adicionar mais talentos faz a performance despencar abruptamente. E o grande segredo para entender essa queda é o nível de interdependência, né? O quanto o seu trabalho depende do colega. Exato. O esporte mostra isso muito bem. No beisebol, a interdependência é baixíssima. É quase um duelo individual, rebatedeiro contra arremessador. Então você pode empilhar estrelas e o sucesso cresce quase em linha reta. Mas a dinâmica muda totalmente em esportes como basquete ou futebol, onde o sucesso exige uma sincronia instantânea. É preciso compartilhar a bola, ler o movimento do outro. Quando você enche um time desses de superestrelas, os gênios param de focar na tática para ganhar o jogo e começam a competir entre si pelo status dentro do grupo. Eles disputam território. Como não tem uma hierarquia clara, já que todo mundo ali está acostumado a ser a estrela isolada antes, começa uma guerra fria de egos. O astro se recusa a fazer aquele movimento invisível que deixaria o colega livre para pontuar. A gente viu muito isso com aquele Miami Heat no início da década de 2010. Ou naquelas seleções europeias de futebol cheias de lendas que iam para a Copa do Mundo e passavam vergonha contra times inferiores tecnicamente, mas muito mais coordenados. É como tentar formar uma orquestra sinfônica inteira apenas com maestro, sabe? Ninguém quer tocar o triângulo, todo mundo quer subir no pódio e ditar o ritmo. E o resultado não é uma sinfonia, é só ruído puro. Uma excelente analogia. E o perigo é achar que isso fica só no esporte. Em Wall Street, pesquisadores analisaram equipes financeiras e viram a mesma coisa. Colocar os melhores analistas do mundo na mesma sala gerou relatórios muito piores. Relatórios piores. Com as mentes mais brilhantes. Sim, porque eles se recusavam a integrar os dados dos colegas. O egoísmo técnico sabotava a inteligência do grupo. Cada um queria provar que só o próprio modelo matemático era o correto. Mas aí eu te pergunto, se o talento em excesso destrói a colaboração por causa das disputas de ego, como as empresas lidam com isso? Porque a grande ironia é que a maioria das culturas corporativas, em vez de resolver, parece funcionar como uma panela de pressão que agrava tudo. Ambientes que punem o erro viram um teto invisível. Essa é a parte central do trabalho da Amy Edmondson sobre segurança psicológica. A biologia do nosso cérebro reage aos sinais de ameaça do ambiente corporativo. Quando um talento entra numa empresa que exige perfeição e pune severamente qualquer erro, a missão da empresa deixa de importar. O instinto fala mais alto. O instinto humano aciona o modo de sobrevivência biológica. A prioridade passa a ser simplesmente a autoproteção. A pessoa começa a focar só na gestão da imagem, né? A energia criativa vai toda para proteger o cargo. E a Edmondson mapeia maravilhosamente bem 4 grandes medos sistêmicos que silenciam o talento. O primeiro é o medo de parecer ignorante. Tipo um analista júnior numa reunião que não entende uma métrica nova. O
O medo de parecer burro faz ele ficar quieto. E a equipe passa meses operando baseado em suposições falsas só porque ninguém perguntou o básico. E o segundo é um medo de parecer incompetente. Um engenheiro de software comete um errinho num código. Em vez de chamar a equipe, o medo de perder o status de gênio faz ele esconder a falha. E tentar arrumar sozinho. Sim, até que dias depois, o sistema da empresa inteira colapsa. Os outros dois medos são assassinos da inovação. O medo de parecer negativo, que cria aquele pensamento de grupo. Alguém vê que a campanha de marketing vai dar errado, mas como o chefe gostou, a pessoa concorda passivamente para não ser o chato pessimista. E tem também o medo de parecer disruptivo. O cara tem uma ideia genial, mas guarda na gaveta porque não quer agitar as águas de um sistema que odeia mudanças. O resultado somado disso tudo é trágico. Os profissionais param de testar os limites e encolhem para caber no sistema só para sobreviver. Isso levanta uma questão super importante. A gente descreveu um labirinto aqui. A biologia empurra a gente para o ego, a inteligência fia o raciocínio defensivo e o ambiente corporativo esmaga a gente com o medo. Como escapar dessa armadilha e manter a maestria? A saída exige ação, né? Exige o que chamam de agência humana. Não é só mudar a mentalidade na força do pensamento positivo. É mudar o comportamento através de táticas. Exatamente. A primeira estratégia tática, nas pesquisas, é acumular microvitórias. Como o sistema pune a vulnerabilidade, tentar inovar de forma gigantesca é um risco muito grande. A ideia é encurtar a distância e focar em progressos minúsculos e silenciosos. Tipo melhorar um relatóriozinho aqui, organizar melhor os dados ali. Isso. Você acumula essas vitórias que não ativam os alarmes do ego dos outros na empresa, mas que reconstroem o seu senso de maestria. Um crescimento invisível. E o segundo passo é a auditoria de apegos, que eu achei fantástica. Muito prática, né? Sim, é tirar 15 minutos na sexta-feira para olhar para trás e diagnosticar os medos. Anotar, tipo, eu não contestei o prazo porque eu queria que o diretor me achasse parceiro. Você tira o entulho da mente inconsciente e não arrasta isso para a semana seguinte. Mas a terceira tática, para mim, é brilhante para desarmar grupo. O tal do efeito Einstein. O efeito Einstein ataca essas batalhas por território direto na fonte. Quando uma reunião entra no impasse e os gênios começam a defender suas ideias só para proteger o ego, o protocolo do efeito Einstein força uma mudança física. Alguém tem que levantar, ir até um quadro branco e mapear o problema ou a solução passo a passo, desenhando. E o simples ato de desenhar isso no mundo real já quebra a defesa. Força a pessoa a sair do modo argumentativo e entrar no modo construtivo. E a mágica de verdade acontece quando a caneta sai do quadro. Porque agora a ideia está lá desenhada. Ela não é mais o plano arriscado do João, é o modelo no quadro. Essa separação desativa a ameaça. Em vez de perguntar por que o João acha aquilo, a equipe olha para o quadro e pergunta onde estão as falhas desse modelo e como podemos melhorar. O ego é retirado da equação totalmente. A crítica deixa de ser um ataque pessoal e a inteligência coletiva finalmente acorda. É o nível máximo de desapego. É se importar muito mais em solucionar o quebra-cabeça do que em ser aplaudido como o gênio que resolveu tudo sozinho. Essa capacidade de focar na maestria e ignorar as armadilhas do sistema é a marca da alta performance de verdade. E a beleza é que a gente pode aplicar isso em tudo. Numa reunião de condomínio, no aprendizado de línguas, nas finanças. É escolher conscientemente a vulnerabilidade de aprender, em vez do conforto falso de sempre ter razão. Quase todas as instituições, os sistemas de notas nas escolas, rankings, bônus corporativos, os likes nas redes sociais, tudo é desenhado rigorosamente para recompensar o ego, para premiar o status e a aparência de perfeição. Sem dúvida. Porém, a excelência genuína, o progresso real, exige a contramão absoluta disso. Exige um mergulho da maestria, a admissão do erro e muita colaboração humilde. Sendo assim, será que atingir a verdadeira alta performance hoje em dia deixou de ser apenas uma questão de técnica para se tornar, na sua essência, um ato profundo e contínuo de rebelião contra a forma como a própria sociedade nos ensina a viver? Fica aí a reflexão para a gente continuar explorando. Até a nossa próxima análise profunda.